Fala, galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Professor Tito chegando para realizar aqui a correção de mais uma questão do Enem, dessa vez do ano de 2015 em sua primeira aplicação. Vamos lá? Vejam só, os movimentos de massa consistem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, olha só o que vai causar esse movimento de massa, da declividade da vertente, do regime de chuvas e da perda, de vegetação. Sem levar em consideração, claro, a gente não pode esquecer, na verdade, da atividade antrópica. O que é atividade antrópica? Ação do homem. Primeiro, para a gente poder resolver aqui de maneira tranquila essa questão. Esse movimento de massa é o quê? Vamos lá. O movimento de massa em uma região com uma declividade acentuada, vamos pegar aqui, é quando rochas e solo, eles descem, como o texto disse, vertente abaixo. Quando acaba chovendo, muitas vezes a rocha e o solo, eles acabam deslizando junto com a água. Então, como é que a gente chama esse processo? De movimento de massa. Tá bom? Então, é como se fosse, ou na verdade é um desmoronamento. Tá? Então, a rocha e o solo vai descer a vertente abaixo, como o texto disse. Vertente é essa parte de um morro, essa declividade aqui do morro. Beleza? Isso é um movimento de massa. Quando chove, a gente vai ter a atuação aqui das rochas e do solo descendo vertente abaixo. Certo? Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada onde há. Onde é que a sua ocorrência, ou seja, o movimento de massa vai ser minimizado? Onde ocorre o quê? Vamos lá. Exposição do solo? Nunca. Quando o solo está muito exposto, aí é que vai acontecer para valer o movimento de massa, Porque ocorrem as chuvas. A chuva ela vai estar atingindo o solo que não tem cobertura vegetal. Esse solo ele fica saturado ali e acaba descendo com tudo, junto com as rochas. A agricultura mecanizada também não. A agricultura mecanizada, inclusive, pode favorecer processos erosivos. Ela vai deixar o solo ali revolto. E nessas regiões de topografia muito inclinada, de vertente, a gente não tem tantas máquinas assim. Alternativa C, média pluviométrica elevada. Será que a média pluviométrica elevada, ou seja, grande quantidade de chuvas, vai diminuir a ocorrência do movimento de massa? Porque vejam que a gente quer minimizar. Onde é que esse processo de movimento de massa vai ser minimizado? Não, galera. Quanto maior a quantidade de chuvas, ou seja, a média pluviométrica, maior é a probabilidade de que ocorra um movimento de massa nessa região de encosta, de vertente. Tá bom? Alternativa D, drenagem eficiente. Aqui a gente tem a alternativa correta, finalmente, drenagem eficiente. Por quê? Porque quando a água ela é drenada de maneira eficiente, ou seja, a água ela vai atingir o solo e ela vai penetrando, perfurando, percolando, se infiltrando no solo. O solo ele consegue drenar essa água. Esse solo ele não fica tão pesado, ele não vai acabar descendo a vertente, como o texto mencionou. Então, onde ocorre uma drenagem, onde o solo consegue absorver essa água sem que ele fique saturado, a gente vai ter aqui uma minimização do processo de movimento de massa. Agora, em regiões onde realmente o solo ele não tem uma boa drenagem, o solo ele acaba ficando saturado ali e acaba descendo com tudo. Então, rocha, solo, acaba descendo a vertente. Então, se a drenagem for eficiente, se a drenagem for boa, a minimização, o efeito aqui do movimento de massa, ele é minimizado, que é o que a questão está solicitando. A alternativa está afirmando que a rocha matriz resistente. A rocha matriz é uma rocha que deu origem ao solo. A rocha ela se desgasta e dá origem ao solo. Então, rocha matriz está em uma profundidade elevada. Pouco importa isso. Então, quer dizer que se a rocha for resistente lá nas profundezas aqui do solo, esse processo vai ser minimizado? Não. Até porque esse processo de movimento de massa
acontece na superfície do solo, tá? E não na rocha matriz. A rocha matriz está na última camada do solo, lá bem mais profundo do que a porção superficial. Beleza? Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado, tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.